Fala, mulherada abençoada, dia 69 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é enraizada na palavra. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui na sua presença, Pai. Queremos contemplar a Ti, Senhor, porque vimos alguém mais belo, mais nobre, mais excelente, Pai. Alguém que pode, Senhor, nos ensinar tudo aquilo que precisamos e necessitamos aprender através da Tua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração e a nossa mente e a receber tudo isso de Ti. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. No devocional diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nada nos fortalece como as palavras da Bíblia. É por isso que desenvolver a prática de retirar-se diariamente para estudar a palavra de Deus é tão importante. Ao ler e aplicar a palavra de Deus, você não permanece a mesma. Seu coração amolece e se torna sensível às coisas de seu Pai. Isso a torna mais aberta à liderança do Senhor. Estudar as Escrituras é a disciplina espiritual que traz vida e energia a todas as outras disciplinas espirituais. Assim como com qualquer coisa no reino, não é quanto das Escrituras você conhece, mas quanto você vive. Dessa maneira, a palavra se torna carne em sua vida e produz frutos. Assim, por onde você deve começar? Há muitos lugares pelos quais começar e uma variedade infinita de planos de estudo disponíveis. Quer você escolha um plano de leitura da Bíblia inteira, quer você escolha um estudo sobre um tópico de seu interesse, quer você escolha uma simples pesquisa de versículos que falem sobre as questões de sua vida, faça questão de passar uma certa quantidade de tempo na palavra todos os dias. Não tome tanto tempo a ponto de ficar esgotada, mas faça, sim, questão de abrir o livro todos os dias. O livro aqui está com letra maiúscula, assim como também, se vocês olharem lá na Bíblia de vocês, no versículo quando fala livro da lei também está com letra maiúscula. O que isso significa? Que não é apenas um livro qualquer ou mais um livro, mas estar ali com uma letra maiúscula significa realmente a importância da palavra, como o livro. Esse momento logo se tornará uma âncora em sua vida. Com uma caneta e um caderno, ore e peça ao Espírito Santo que fale com você pelas Escrituras. Reflita sobre a porção das Escrituras que você escolheu e, em seguida, dê um passo adiante. Escreva em seu caderno como você aplicará as verdades que aprendeu. Qual é seu plano de ação para integrar essas verdades em sua vida? O que você fará nas próximas 24 horas ou nas semanas seguintes para chegar a cuidar dessa semente da verdade plantada em seu coração? Existem maneiras de acompanhar seu progresso? Quando pensamos em disciplina, geralmente pensamos em algo que não queremos fazer, ou até na ideia de punição. Mas o tempo na Bíblia é como a disciplina de uma alimentação saudável. É uma disciplina que refresca e reanima, mesmo enquanto acalma. É um espaço sagrado para buscar o que Deus tem a dizer e para permitir decididamente que as palavras dele revitalizem todas as áreas de sua vida. Hoje, seja por 5 minutos ou por uma tarde inteira, comece a prática curadora de estudar as Escrituras
e veja como isso a fortalece. Então, eu já poderia começar com essa figurinha aqui, né? Me escondendo. Porque esse devocional de hoje é aquele famoso belo puxão de orelha. Porque eu não leio a Bíblia? Claro que eu leio. Mas o que ela fala aqui, né? Fala sobre a disciplina, fala sobre nós fazermos questão de abrir o livro todos os dias. E como eu já comentei com vocês aqui, uma das minhas maiores dificuldades é a constância. Então, sim, eu leio a Bíblia? Leio. E esse ano eu tô fazendo, né, como ela fala ali, que existem vários estudos, vários planos, várias formas, né, de você fazer essa leitura, a leitura anual, a leitura específica de algum tema, ou começar por determinados livros, enfim. Mas fato é que esse ponto que ela coloca aqui, faça questão de passar certa quantidade de tempo na palavra todos os dias. Faça sim questão de abrir o livro todos os dias. Mas o tempo na Bíblia é como a disciplina de uma alimentação saudável. Nós precisamos decididamente permitir que as palavras de Deus, através, né, da Bíblia, revitalizem todas as áreas das nossas vidas. Todos os dias. Repetidas vezes ela fala aqui no devocional. E esse é o meu problema. Então, meu problema não é ler. Meu problema é não ler todos os dias. O meu problema é pular, tipo, 3, 4 dias, né? Tipo assim. Claro que conforme eu estou crescendo, amadurecendo em Deus, me aprofundando, tendo essa constância aqui do devocional, que apesar de um dia ou outro também não fazer por um motivo ou outro, mas enfim, tem sido mais constante do que qualquer outra coisa que eu já fiz na minha vida. Eu consegui entender que quando eu falho, eu não posso desistir e simplesmente abandonar. Eu tenho que voltar da onde eu parei. E é isso que eu tenho feito. Tenho feito com o devocional, tenho feito com a leitura da palavra. Então, por mais que eu fique aí, né, vários dias, muitas vezes, sem ler, eu acabo voltando, porque, né, é o meu entendimento hoje dessa questão de não desistir. Então, que você também possa entender e não fazer como eu fiz, né, uma vida inteira até o Senhor transformar isso no meu coração, na minha mente, de que você não fez? Não fez. Não dá para voltar no tempo, mas você pode voltar a fazer. Simplesmente não abandone, não desista. Ano passado comecei um plano, fui até março, eu acho, e simplesmente não fiz mais. Não li a Bíblia o resto do ano? Claro que eu li, mas não com o plano, não seguindo o plano. Eu desisti do plano, passei a ler conforme o devocional que eu estava fazendo na época que eu tinha comprado um devocional pro ano passado. Então, basicamente, a minha leitura da palavra era somente através do devocional, porque todo devocional tem, ou deveria ter, né, porque eu já conheci devocionais que não tem, essa base bíblica, né, para pelo menos a porção da palavra, como ela fala aqui, a gente poder meditar naquele dia, né, mas de fato ser uma disciplina de não só através do devocional, mas você mesmo pegar a sua Bíblia e ter uma revelação do Espírito Santo daquilo que Deus quer falar com você, é uma disciplina que a gente deve ter. E inclusive daí ela coloca ali, né, quando pensamos em disciplina, geralmente pensamos em algo que não queremos fazer ou até na ideia de punição, ou seja, de algo que não é bom, algo que é chato.
Vamos falar a verdade, porque a nossa carne não quer fazer disciplinas espirituais. Por isso que a gente vai ver em muitas pregações pastores falando: você não faz só quando você está com vontade, você não faz só quando você precisa, você faz porque você tem a consciência de que aquilo é uma disciplina, de que aquilo é o que você deve fazer, ainda que sem vontade, porque no final você vai entender que o seu coração amolece, se torna sensível às coisas do seu Pai, que traz vida e energia a todas as outras disciplinas espirituais. Aí quando eu li essa frase, o que me veio na cabeça foi: será por isso que eu não tenho tanta energia para orar? Até mesmo a disciplina do devocional aqui, né? Desse tempo, de separar esse tempo com Deus. Hoje eu tenho mais constância porque eu assumi um compromisso com vocês. Mas pensando em se eu estivesse fazendo sozinha, eu ficaria mais do que 2, 3 dias para daí voltar a fazer o devocional. E aí, se eu não tenho essa disciplina da leitura da palavra, o que ela fala aqui é que eu não vou ter energia para orar, eu não vou ter energia para fazer devocional, eu não vou ter energia para fazer jejum, que são as disciplinas espirituais. Então, o que eu entendo nessa frase dela, que estudar as escrituras é a disciplina espiritual que traz vida e energia a todas as outras disciplinas espirituais, é de que essa disciplina é a base para te levar a fazer todas as outras. Até porque é através dela, né, como a gente sempre fala, que é um manual do ser humano, é um manual da nossa vida, é aquilo que conduz, nos direciona em como nós devemos fazer, é que vai nos ensinar. A palavra nos ensina a orar, a palavra nos ensina a jejuar, a palavra nos ensina a tirar tempo com Deus, que é o devocional. Então, realmente é uma verdade essa frase dela, de que a palavra é a base que vai dar energia para você fazer todas as outras disciplinas. Nada nos fortalece como as palavras da Bíblia. Comece a prática curadora de estudar as Escrituras e veja como isso a fortalece. Nós somos fortes quando estamos enraizadas na palavra. E o que me chama mais atenção aqui, essa frase eu já falei agora há pouco, né? Na explicação de outro contexto, mas ela fala assim: seu coração amolece e se torna sensível às coisas de seu Pai. Ter a consciência de que ler a palavra é buscar o que Deus tem a dizer e permitir decididamente que as palavras dele revitalizem todas as áreas das nossas vidas, nos faz ter essa consciência de ir todos os dias, como ela diz aqui, por 5 minutos ou uma tarde inteira, buscar ao Senhor através da sua palavra. Fácil? Com a correria do nosso dia a dia? Com tudo aquilo que a gente fica para lá e para cá fazendo? Claro que não é. Mas ela fala 2 vezes para fazermos questão. Quando você quer muito alguma coisa, você não faz questão daquilo. Quando você tem o entendimento de que aquilo é muito importante, você não faz questão daquilo. É isso que ela está falando, para a gente fazer questão também. E aí, por fim, o que eu quero comentar, ela fala assim: assim como qualquer coisa no reino, não é o quanto das escrituras você conhece, mas quanto você vive. A própria palavra vai falar que nós precisamos praticar ela e não apenas sermos ouvintes. Porque o que o Senhor quer não é que a gente simplesmente saiba a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas não siga nada do que fala aqui no nosso dia a dia, nas nossas atitudes,
na forma com que nós tratamos as pessoas, na forma com que nós fazemos algo a respeito do nosso trabalho, por exemplo. Ela realmente é um manual que guia toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas. Vai falar, em primeiro lugar, obviamente, quem Deus é, todos os atributos e características de Deus. Vai falar sobre o nosso pessoal, ou seja, quem nós somos em Deus. Vai falar sobre o nosso chamado ministerial. Vai falar sobre a nossa vida espiritual. Quando fala lá em Efésios, por exemplo, das regiões celestiais. Vai falar de coisas que não são desse plano terreno aqui. Sobre expulsar demônios, por exemplo, a área espiritual. Vai falar da nossa área profissional, como acabei de falar, que ele vai guiar como nós devemos proceder no nosso trabalho. Vai falar da nossa área emocional, quando fala de nós entregarmos diante dele toda a nossa ansiedade, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ou seja, ela realmente vai falar conosco sobre todas as áreas das nossas vidas, nos guiar, mas simplesmente falar como você deve fazer algo e você não fazer o que está ali, não adianta. Olha, lá em Provérbios mesmo, né? Para você ser bem-sucedido ou para você ser sábio, você precisa fazer isso, isso e aquilo. O que você faz? Vai lá e faz o contrário. Você leu o que está lá, você viu que aquilo tem a ver com a tua situação e você simplesmente ignorou, vai lá e faz o que você quiser da sua vida. E então, não é o quanto você conhece. Você pode ler ela inteira, 2 vezes no ano, se gabar por isso, que muitas pessoas fazem. Mas se no seu dia a dia a sua prática for totalmente contrária ao que ela fala, seu conhecimento não vai valer de nada. Então que nós possamos não apenas conhecer, que é a disciplina, porque também aí não tem como eu viver como a palavra está falando para eu viver, se eu não sei como ela está mandando eu viver. Que é basicamente a comparação mesmo com um manual. Quando você precisa saber como funciona determinada coisa que você comprou. Se você não lê o manual, uma hora vai dar ruim. E uma hora você vai ter que ir lá e buscar o manual. Tá lá na sua máquina, lá, uma luzinha vermelha piscando. Você não vai ter que ir buscar o manual? Pois é. É na hora que a luzinha vermelha da sua vida piscar. Mas aí eu vou lá no manual, tá dizendo lá para eu apertar determinado botão para aquela luzinha parar de piscar, e eu vou e aperto o botão do lado. Que sentido faz eu ler no manual que era para apertar o botão X e apertar o Y? Vai parar de piscar minha luzinha vermelha? Não vai. Então, quando a gente ler, conhecer a palavra, que a gente possa praticá-la. Amém? E aí, então, eu peguei essa Bíblia aqui, que, né, não é a que eu tenho usado, vocês já viram, né? Você deve ter pensado, nossa, mas a Bíblia que ela leu o versículo, ela era preta, tá? É diferente. Então, eu trouxe essa daqui para mostrar para vocês, na verdade, que é o plano que eu tô fazendo esse ano. Ela se chama Bíblia 365. Então, como que é essa Bíblia? Ela já é diagramada de uma forma que você faça o plano anual de leitura. E esse plano que eu tô fazendo então esse ano é ler uma porção do Velho Testamento, ler uma porção do Novo Testamento, ler uma porção de Salmos e uma porção de Provérbios. Isso todos os dias. Mas a forma com que ela foi escrita, né, colocada, diagramada, realmente é uma leitura muito tranquila de se fazer. Então aqui, por exemplo, tem ali, ó, Gênesis 1:1 até o 2:25, certo? Daí tem ali, né, os capítulos e tal. Daí tem ali, ó, Mateus do 1:1 ao 2:12. Daí tem mais aqui, né, o pedaço. Aí a gente tem Salmos
1 do 1 ao 6 e Provérbios 1 do 1 ao 6. E assim ela segue ali, ó. No janeiro 2, no caso, né, para quem começou, eu comecei sim também no começo do ano, né, mas como eu falei, me perdi por vários dias, então eu tô seguindo esse plano aqui, que é o número de dias. E então ela é interessante nesse sentido também, porque você pode tanto acompanhar pelo dia do mês, como acompanhar pelo dia que você tá lendo ali mesmo, né? Assim como a gente tá fazendo aqui com o nosso devocional. Então, no caso, eu tô no meu plano, né? Que eu fui lendo e marcando ali os dias. Eu tô no dia 40. Se eu tivesse seguido certinho, né? O plano, porque eu comecei dia 1º. Mas, como eu falei, né? Muitos dias eu pulei. Enfim, era para eu estar aqui, ó. Março 22, né? Então, dia 22 de março é para eu estar em Números. E no caso, eu estou em Êxodo ainda. Enfim, é isso. Só queria mesmo compartilhar com vocês uma versão diferente, né? Que já é um próprio plano de leitura anual. E como ela disse ali, existem vários. E eu vou deixar aqui na descrição o link desse plano, porque antes de ter a Bíblia, né, já diagramada assim, eu estava fazendo na minha outra Bíblia comum com o plano devocional impresso. Então aí eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram começar a fazer dessa forma, né, ler uma porção de cada livro. Então aí vocês conseguem fazer mesmo sem ter a Bíblia já diagramada dessa forma, que foi como eu comecei a fazer no caso. Vamos então fazer a oração do nosso devocional? Pai, obrigada por me forneceres tuas palavras. Constrói em mim uma sede de encontrar vida nelas todos os dias. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando planto as palavras de Deus em meu coração e as rego com oração, cuidado e intenção. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, fome e sede da tua palavra em nossos corações. Que em nome de Jesus, toda preguiça, tudo que vem nos impedir, Senhor, a correria do dia a dia, as desculpas que damos muitas vezes para não lermos a tua palavra, para não buscarmos a ti através da leitura das Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos que o teu Espírito Santo todos os dias nos lembre, traga na nossa mente, no nosso coração, nos chame para esse lugar de ler a tua palavra, de conhecer aquilo que o Senhor tem a nos dizer através dela. Que nós possamos, Senhor, ter a consciência de que ter essa disciplina espiritual é buscar o teu coração, é buscar o teu ensinamento, é buscar a tua direção para todas as áreas das nossas vidas. Que em nome de Jesus nós tenhamos, Senhor, firmado nos nossos corações, Pai, de que a tua palavra realmente, verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós não a buscarmos, se nós não a conhecermos, nós viveremos em trevas e escuridão, perdidas, Senhor, no caminho em que devemos andar, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa disciplina espiritual, Pai. E que nós possamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, não apenas conhecer a tua palavra, mas praticá-la, Senhor. De acordo com aquilo que o Senhor nos orientar a fazer através dela, que nós possamos ser obedientes e fazer aquilo que o Senhor está dizendo ali para que nós façamos.
porque só assim nós teremos uma vida plena em Ti, que nós possamos, através dela, ter nossos corações amolecidos e sensíveis às coisas do nosso Pai. E que em nome de Jesus, decididamente, ou seja, de forma racional e não emocional, não de acordo com a nossa vontade ou a falta dela, mas sim decididamente, como ela diz aqui no devocional, nós possamos buscar a Tua palavra, para que assim nós sejamos fortalecidas, enraizadas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E então agora que você possa ficar com um louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.